Salmo 128, um canto de peregrinação, que era cantado exatamente pelas famílias que iam a Jerusalém para adorar. E diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos e paz sobre Israel. Amém. Graças a Deus por sua palavra. A nossa Constituição, a Carta Magna da Lei Brasileira, no seu artigo 226, diz que a família é a base da sociedade e que tem uma especial proteção do Estado. Infelizmente, vivemos dias em que a Constituição muitas vezes está sendo deixada de lado. Alguns até trabalham contra ela. Mas ela mesma reconhece que a família é a base da sociedade. Muitas vezes, queridos, nós podemos ver que o diferencial na formação de uma pessoa é a estrutura familiar que ela teve. É difícil alguém que teve uma estrutura familiar totalmente dilacerada se tornar uma pessoa sem problemas maiores advindos disso. Por outro lado, alguém que tem uma base familiar sólida encontrará maior sustento para a sua caminhada. A família é de suma importância para nós. Mas muito antes da Constituição brasileira ou de qualquer outro país falar sobre a importância da família, a Bíblia Sagrada nos mostra que a família é algo que Deus quer abençoar, é algo que Deus quer que esteja bem, que ande bem, e nós precisamos então conhecer o que a palavra de Deus fala sobre a família. Porque acredito que todo mundo quer ter uma família abençoada. Quem já vem de uma família abençoada, quer ter uma família abençoada. Quem não vem de uma família assim, mas quer ter uma estrutura familiar que seja bênção para ele e para todos. Só alguém que foi muito doutrinado e perdeu completamente o senso normal das coisas é que poderia não querer uma família boa, uma família abençoada. Deus quer as famílias abençoadas e para isso Ele nos dá diretrizes na sua palavra para nós termos a família debaixo da bênção do Senhor. Esse salmo era cantado quando as famílias iam adorar em Jerusalém. É um cântico de romagem, de peregrinação, um cântico às vezes chamado cântico dos degraus, porque todo mundo que vai para Jerusalém sobe. Jerusalém está sobre um monte e assim todos que vão lá estão caminhando, subindo. E aí, à medida que alcançando certas passagens, certos pontos da estrada, cantavam esses salmos louvando a Deus, e Ele vem nesta noite nos dar uma direção para que tenhamos também uma família abençoada, porque Deus fala sobre isso aqui na sua palavra. A primeira coisa que o Salmo nos mostra é as condições que Deus estabeleceu para que sejamos abençoados, ou tenhamos uma família abençoada. O salmista começou dizendo: bem-aventurado, ou mais do que feliz, é aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor, queridos, é a condição para ter a bênção de Deus sobre a nossa família. E o que é
temer ao Senhor. Alguém pode confundir temor com medo e achar que é você ter medo de Deus. Tem pessoas que têm tanto medo de Deus que não ousam nem falar com Ele, ou nem sequer querem dirigir-se a Ele. Mas temer a Deus não é ter medo como se Ele tivesse algo a nos prejudicar. Temer a Deus é a confiança que temos que Ele é o mais importante para a nossa vida. Temer a Deus é colocar Deus no lugar que Ele deve estar, no primeiro lugar da nossa vida, aquele a quem nós reverenciamos, adoramos. Temer a Deus, então, é amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus nos ensinou. Quem tem Deus em primeiro lugar na sua vida, teme ao Senhor e, portanto, será abençoado. Os livros de sabedoria, não somente os Salmos, mas os Provérbios, mostram que o temor ao Senhor, ou seja, essa vida de quem está debaixo da direção de Deus e tem Ele em primeiro lugar na sua vida, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque não há coisa mais sábia, não há princípio maior de inteligência para o homem do que temer a Deus, tê-lo em primeiro lugar na nossa vida. Alguém pode pensar que Deus exige temor e as pessoas fazem isso para não serem punidas. Mas o salmista diz, no Salmo 112, o verso 1, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Infelizmente, queridos, muitas pessoas acham que os crentes, os que temem a Deus, os que leem a Bíblia, os que colocam em prática esses mandamentos, eles são pessoas infelizes, presas, pessoas que não têm liberdade, pessoas que não podem fazer o que querem. Não, nós nem de longe somos pessoas infelizes por obedecer aos mandamentos do Senhor. Pelo contrário, entendemos que cada mandamento de Deus é como um pai que está guiando seu filho pelo caminho bom, para que ele não tropece, não caia. Entendemos que cada mandamento de Deus é como uma orientação de um sábio para uma pessoa ter uma vida boa, aleluia. Porque quando nós colocamos em prática a palavra de Deus com alegria, descobrimos, queridos, que essa é a melhor maneira de viver, aleluia. Porque nós entendemos que o que Deus quer para nós, nós vivemos muito melhor. Não precisamos de entupir as nossas veias de álcool ou de qualquer outra substância para nos sentirmos felizes. Somos felizes porque Deus é a razão da nossa alegria. Não precisamos, como homens, de viver diversos relacionamentos superficiais com diversas mulheres para ter uma vida abençoada. Não, entendemos que aquela mulher que Deus nos deu é uma bênção e o relacionamento duradouro e profundo que temos com ela é a melhor coisa que há para a vida que nós temos nesta terra. Não precisamos de viver de uma maneira desregrada, como se isso fosse liberdade. A verdadeira liberdade está em cumprir com alegria o que Deus nos manda, porque quando fazemos isso, andamos debaixo da orientação de um Deus que é absolutamente sábio. Glória a Jesus. Temer a Deus, então, é ter reverência, é ter a consideração de que Ele sabe muito melhor do que eu qual é a melhor maneira de viver, que Ele sabe orientar os seus filhos com amor, que Ele tem diretrizes para a nossa vida que fazem dela uma vida feliz, abençoada, próspera. Então, temer a Deus é, de fato, confiar que Ele sabe a melhor maneira de viver, mais do que eu posso entender, mais do que eu posso planejar para a minha vida, e obedecer aos seus mandamentos é a forma de conduzir a minha família da maneira
que ela seja abençoada, que ela seja feliz, que ela seja próspera. Agora, uma coisa que o salmista deixou claro: aquele que teme ao Senhor, ele anda nos seus caminhos, e essa é a razão porque ele é muito abençoado. Quem diz que teme a Deus precisa andar de maneira que as suas atitudes comprovem esta fé que ele declara com a sua boca. Porque se eu digo que amo a Deus, mas as minhas ações dizem o contrário, isso não é algo que de fato traga a bênção de Deus para mim. Nós vivemos num país onde há muitos cristãos, onde muitas pessoas dizem: eu amo Deus, eu tenho Deus em primeiro lugar. Mas o que o salmista diz é: aquele que teme ao Senhor anda nos seus caminhos. Ele não apenas diz que teme com a boca, ele diz com suas atitudes, com as suas escolhas, com os seus atos. Ele diz com a maneira como ele trata sua esposa, seus filhos, com a maneira como ele vive, como ele paga suas contas, com a maneira como ele se dirige às pessoas. Porque quem anda no caminho do Senhor, ele está de fato comprovando com a sua vida que Deus é quem manda no seu coração, que Ele é a pessoa mais importante. Temer a Deus, queridos, é então viver de maneira a honrá-lo, a agradá-lo com a nossa vida. E quem teme a Deus e anda nos seus caminhos, não precisa temer nada mais nesta vida. Em Mateus capítulo 10, o verso 28, Jesus disse assim: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temam antes aquele que pode lançar tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está dizendo: tema a Deus, e você não vai precisar temer a mais ninguém. Porque quem teme a Deus está seguro, aleluia, tem a segurança de andar debaixo da orientação daquele que é o Deus que sabe todas as coisas. Então o caminho é aqui a forma de vida que nós praticamos. Quem teme ao Senhor e vive de maneira que o seu comportamento reflete os mandamentos de Deus para ele e para a sua família, será muito abençoado. Já foi citado aqui um exemplo que a Bíblia nos mostra. José, um homem que temia a Deus, ainda jovem, foi levado ao Egito por causa da inveja dos seus irmãos que o venderam como escravo. Mas lá chegando, ele foi muito abençoado. Mesmo estando na condição de escravo, ele não foi levado para ser um escravo trabalhando no campo, ou em minas, ou em outra coisa. Ele foi escolhido para ser um escravo trabalhando na casa do chefe da guarda do faraó. O que já foi uma bênção, porque ele ali certamente tinha uma vida melhor do que poderia ter em outro lugar. Lá chegando, Deus o abençoou, que ele cresceu naquela casa e se tornou o seu principal administrador. Mas a mulher de Potifar enxergou em José algo que não deveria. Porque a Bíblia diz que José era bonito. E quando a Bíblia diz que alguém era bonito, é porque ele era bonitão de verdade. A Bíblia não elogia muito a aparência das pessoas. Mas no dia que aquela mulher tentou persuadi-lo a pecar com ela, ele disse: nenhuma coisa o teu marido me proibiu nesta casa senão você, e eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra o meu Deus. O maior problema não era estar pecando contra o dono da casa, que já era grave. Mas ainda que Potifar, o dono da casa, não estivesse vendo, o marido daquela mulher não estivesse vendo, José sabia: Deus vê tudo o que fazemos. E quando o honramos com as nossas escolhas e atitudes, Ele nos abençoa. O temor de Deus no coração de José foi quem o desviou do mal. E é a mesma coisa que nós precisamos colocar na nossa vida. Temor a Deus, para que possamos nos desviar do mal
desviar do caminho que nos leva a desagradar a Deus. Agora, quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o salmista diz: este será abençoado. E aí ele descreve a partir do verso 2 quais são as bênçãos de Deus. E olha que bênçãos extraordinárias para a nossa família, para nós, que Deus tem, queridos. Ele diz em primeiro lugar: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. O que Deus está dizendo na sua palavra é que Ele abençoará o trabalho das nossas mãos. Hoje, infelizmente, tem gente que não considera o trabalho como uma bênção. Tem gente que achava melhor a bênção era se ele fosse sorteado numa loteria e não precisasse trabalhar. Mas você já prestou atenção que os verdadeiros ricos, eles trabalham e trabalham muito? Porque não é o fato de ter muitos recursos que nos livra da satisfação de trabalhar e fazer alguma coisa. Mas infelizmente, queridos, apesar do trabalho ser o meio básico para prover a família, há pessoas que estão muito insatisfeitas no seu trabalho. Trabalham tristes, trabalham desmotivados, trabalham sem prazer. E alguém já disse, eu trabalhei durante muitos anos numa grande empresa e sempre tinha um gerente que dizia: se você gostar do que você está fazendo, por mais duro que seja, isso não será mais nem trabalho, será um prazer para você. E ele sempre citava o exemplo do alpinista. O alpinista, ele se esforça muito para escalar montanhas, mas para ele aquilo não é algo ruim. Ele não está reclamando. Pelo contrário, ele está satisfeito em se esforçar muito para cumprir as suas metas. O irmão Luiz, que é corredor, está aqui com os pés avariados depois de uma corrida longa, 50 quilômetros correndo, né? Eu estou cansado só de pensar como seria isso. Mas ele não faz isso reclamando: meu Deus, que hora que eu escolhi para correr. Não, ele faz isso porque tem prazer nessa atividade. Então o que na realidade Deus está dizendo não é: eu vou tirar o trabalho para você ficar sem fazer nada. Não, Deus está dizendo: eu vou abençoar o seu trabalho e você será feliz nele. Você será feliz. Deus promete um trabalho supridor, satisfatório e recompensador para aquele que teme ao Senhor. Se você trabalha em alguma coisa e você não gosta do que você está fazendo, eu sei bem o que é isso, porque eu trabalhei alguns anos também numa empresa que eu não gostava. Mas se você entender que Deus promete abençoar-nos e dar-nos algo para fazer que também nos traga satisfação, tome posse desta promessa, tema ao Senhor e ande nos seus caminhos e acredite que Ele vai abrir portas melhores, que Ele vai abençoar o seu trabalho, que Ele vai suprir a obra das suas mãos e que você terá um trabalho abençoador, não somente naquilo que Ele traz de fruto, mas naquilo que traz de satisfação para a sua vida, porque Ele diz: você será feliz no seu trabalho e tudo te irá bem. Glória a Jesus. Quando o homem pecou, o seu trabalho ganhou tons de insatisfação, porque a terra foi maldita por causa do pecado do homem. E agora Deus disse: você vai trabalhar, comer, mas você vai ter o suor do seu rosto. O trabalho ficou mais pesado, ficou mais difícil. Mas quando a bênção de Deus vem sobre o nosso trabalho, a bênção de Deus é maior do que a maldição do pecado. A bênção de Deus significa que Ele vai nos ajudar, nos abençoar. Não quer dizer que todo o que teme a Deus será milionário no seu trabalho, mas quer dizer que ele estará feliz naquilo que ele está fazendo. Porque às vezes, queridos, nós confundimos as coisas. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não é feliz. Tem gente que tem muitos recursos e às vezes por causa disso vive numa gaiola de ouro
não sai de casa, não viaja, não vai para lugar nenhum com medo de ser assaltado, de ser roubado ou de tantas outras coisas. Dorme com medo de acordar e não ter nada. Mas a bênção de Deus é esta: você será abençoado, será feliz, tudo te irá bem. Por quê? Porque Deus abençoará o trabalho daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. O apóstolo Paulo até nos dá uma informação muito preciosa. Se você está no seu trabalho tendo dificuldades com o seu chefe, por exemplo, e essa é uma razão de não ter satisfação no seu trabalho, Paulo, escrevendo aos trabalhadores da sua época, em Colossenses capítulo 3, o verso 22, ele diz assim: trabalhadores ou servos, obedeçam aos seus senhores, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando apenas agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para Jesus, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Glória a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim: seu chefe não é bom para você? Trabalhe como se você estivesse trabalhando para Jesus e não para agradar o seu chefe. E você verá uma nova satisfação no seu trabalho. Porque o seu chefe pode não ver e não recompensar corretamente o seu trabalho. Mas se você faz para Jesus, tenha certeza, Ele vê, Ele recompensa, Ele abençoa e faz prosperar o trabalho das nossas mãos. Além do trabalho, o salmista diz que Deus promete abençoar a nossa família. Ele disse: a tua esposa, no interior da sua casa, será como videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira, ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele está falando de algumas metáforas, algumas figuras muito importantes naquela cultura. A videira que produzia a uva, de onde vem o vinho, de onde vem então aquilo que era considerado a alegria daquela cultura. A oliveira, de onde se extrai o azeite da oliva, que era então algo fundamental para a alimentação, para o preparo, para trazer uma boa gordura para a alimentação das pessoas. Isso eram símbolos. Quem tinha azeite na sua casa, quem tinha vinho na sua casa, era uma casa feliz, abençoada, próspera. E assim ele está dizendo que Deus promete abençoar a nossa família, promete abençoar a nossa casa. Até mesmo nos comerciais da TV, uma família ao redor da mesa, comendo feliz e satisfeita, é um símbolo de bênção, de felicidade. Basta olhar os comerciais de margarina para ver como é uma família abençoada, uma família feliz, né? Todo mundo comendo ao redor da mesa. Essa figura também é o que o salmista usa para dizer: sua casa será abençoada. Aleluia. Agora nós, queridos, muitas vezes estamos perdendo a alegria de estar reunidos em família na nossa casa, porque ficamos divididos pela tecnologia, por aquilo que alguém oferece para roubar a nossa atenção. E em vez de estarem todos ao redor da mesa, nessa cena tão bonita, está um no quarto comendo com o celular, está o outro no outro cômodo comendo, vendo uma televisão, está o outro no outro lugar. E as famílias muitas vezes têm perdido o prazer de estarem reunidas à mesa, tomando juntos a refeição mais simples que seja, mas com alegria, que nós possamos vigiar a nossa mesa, para que ela seja um lugar de comunhão. Que os celulares não atrapalhem esta comunhão à mesa. Que as telas não sejam um impedimento. E que nós possamos ter a alegria de sentar com a família e perguntar: como foi seu dia? Como é que está lá no seu trabalho? Como é que foi na escola, meu filho? E pode aproveitar deste momento ao redor da mesa para
antes ou depois da refeição, também alimentar o espírito fazendo o culto doméstico, que é uma bênção. Se você não faz, se você não fez, experimente fazer o culto doméstico. Como é que faz, pastor? Reúne todo mundo, pode ser na mesa, canta-se um hino, lê a palavra de Deus. Alguém pode trazer uma reflexão, os pedidos de oração, oram juntos. E já foi dito aqui que uma família que ora unida, vence unida os seus problemas, as suas dificuldades. Que nós possamos olhar aqui, queridos, sobre a cena que o salmista coloca para nós, e que na nossa casa haja este momento de alegria ao redor da mesa, que façamos os momentos familiares, momentos felizes em comunhão. Tenha a alegria de estar à mesa com a sua família, independentemente da abundância de comida que esteja sobre a mesa. Mas para que o momento seja feliz, nós precisamos também trabalhar para que isso seja assim. Às vezes, quando a família se reúne, as cobranças sobram e os elogios faltam. Alguém mais reclama do que agradece. Alguém olha para o outro e cobra mais do que dá, oferece. E isso destrói a comunhão da família. Há uma mulher muito abençoada no final de Provérbios. A mulher que ali diz que é a mulher virtuosa. Mas a mulher virtuosa tem um marido que o texto diz, ele elogia a mulher na frente de todo mundo. Ela é muito virtuosa e cuida dele, da sua casa e dos seus filhos. Seu marido a elogia, seus filhos a louvam. Então veja que é uma família que está cuidando um do outro, valorizando o que o outro faz, reunindo-se certamente na mesa, não para criticar, mas para abençoar um ao outro. Que eu e você sejamos fonte de bênção para a nossa família quando estamos reunidos, e certamente aí nós veremos mais e mais a bênção do Senhor. E o salmista termina o salmo aqui dizendo que Deus abençoará esta família, deste homem que teme ao Senhor, desde Sião. Sião é uma palavra usada para falar de Jerusalém, e mais especificamente do monte onde está o templo em Jerusalém. Quando ele diz que o Senhor te abençoe desde Sião, ele está falando da bênção que vem do templo de Deus para a família. O templo visto como o lugar onde Deus era buscado, o lugar onde ia para se aprender de Deus, o lugar onde ia para se levar a oferta, para louvar a Deus. E Deus promete abençoar a família a partir da sua casa. Nós, às vezes, queridos, esquecemos como a igreja é uma bênção para as nossas famílias. Como vir à igreja é abençoador para a nossa família. Porque na igreja louvamos ao Senhor e somos abençoados por isso. Na igreja aprendemos a palavra do Senhor e somos dirigidos por isso. Na igreja nós somos revigorados por Deus e isso abençoa a nossa família. Agora olha o reflexo de tudo isso. Uma pessoa que é abençoada a partir da igreja, a partir do que Deus traz para ela é também abençoadora para a sua família. E uma família que é abençoada, ela também se torna uma bênção para a sua nação, para a sua cidade. Então ele diz: o Senhor te abençoará desde Sião, e você verá a prosperidade de Jerusalém, da cidade onde você mora. Já muitos estudos antropológicos comprovam uma nação que despreza as famílias, por maior que ela seja,
ela está se conduzindo para a destruição. Houve uma época que Roma dominou o mundo, o Império Romano era muito bem estruturado. E muitos estudiosos apontam por que o Império Romano se desfez. Uma das causas foi a família foi desprezada, a família foi deixada de lado. Quando as famílias são abençoadas, a igreja é abençoada. As famílias estão fortes, a igreja está forte. Quando as famílias estão cheias de Deus, a igreja está cheia de Deus e a cidade também está cheia de Deus. Porque a família que é abençoada, ela se torna abençoadora onde ela vive, onde ela mora, onde ela existe e transfere bênção para aqueles que estão ao seu redor. Tanto é, queridos, que o salmista conclui dizendo: você verá a prosperidade da sua cidade, você verá os filhos dos seus filhos e a paz sobre a nação. Aleluia! Que bênção extraordinária, bênção que não somente é para mim, mas bênção que Deus diz será também para os filhos e os filhos dos seus filhos. Talvez você não tenha tido essa experiência, alguns aqui já tiveram. Eu, pela graça de Deus, já ingressei nessa fase, sou avô, já 2 netinhos, um terceiro a caminho, ou uma terceira, e como é maravilhoso ver a bênção de Deus sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Mesmo quem não tem seus próprios filhos, mas pode ver a bênção de Deus nos filhos dos outros, ou nos filhos que nós assumimos como nossos, porque também podemos ser pais, mesmo sem ter gerado, mas sendo mentores, condutores, orientadores de outras pessoas, de sobrinhos, de netos, de vizinhos, de amigos, e você certamente será também recompensado e abençoado ao ver que alguém que você ensinou, alguém que você dirigiu, alguém que você aconselhou, está indo bem na vida e está também tendo seus próprios filhos para abençoar, orientar e conduzir. Nós temos aqui, queridos, a palavra de Deus garantindo: aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos será muito abençoado. Eu não preciso perguntar, tenho certeza, todos nós queremos ser abençoados, todos queremos a bênção de Deus, todos queremos que Deus faça prosperar a nossa casa, todos queremos saúde, todos queremos a comida, o pão de cada dia, todos queremos poder ajudar os nossos filhos. Quem é pai aqui entende, você se satisfaz mais em comprar algo para suprir a necessidade de um filho do que até suprir a sua necessidade. Uma mãe com alegria andaria com um chinelinho gasto para comprar um chinelo novo para o filho ou a filha e vê-la feliz e satisfeita indo para o seu trabalho, para a sua escola ou para qualquer outro lugar, sendo abençoada. Mas a palavra de Deus nos diz: Deus abençoará o nosso trabalho, Deus abençoará a nossa casa, Deus abençoará a nossa família, e por meio das nossa casa e família abençoadas, Ele abençoará a nossa cidade e a nossa nação. Alguém pode pensar assim: pastor, mas só que essa ideia de temer a Deus e andar nos seus caminhos, eu não sei se eu consigo fazer isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus está pronto a nos dar graça. Ele mesmo é quem nos dá a condição para nós andarmos nos seus caminhos e sermos alguém abençoado e temente a Ele. Porque quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, Ele garante que vem morar em nós, aleluia, que o seu Espírito passa a ser o nosso condutor permanente, porque habita em nós e nos conduz a cada dia. Então, se temos dificuldades em
entender como vamos temer a Deus e andar nos seus caminhos, você que já entregou a sua vida para Jesus, o Espírito de Deus é seu orientador, seu mestre, seu condutor, aleluia. Quando voltamos para Ele ou dirigimos-nos ao Senhor nas nossas orações, Senhor, me guia, me ajuda, me abençoa, me dirige, Ele vai fazer isso para que possamos andar nos caminhos do Senhor e assim sermos muito abençoados, aleluia. Você não está sozinho nesta empreitada de andar no caminho do Senhor. Você tem, aleluia, um guia permanente, um Senhor que te ama e quer conduzir a sua vida debaixo da sua bênção. Agora, se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, ainda não entregou a sua vida para Ele, esse é o primeiro passo que você precisa dar, porque não há nenhum passo mais importante para ter a bênção de Deus nesta vida e por toda a eternidade, de ter a direção do Espírito Santo sobre nós. Não há nenhum passo mais essencial do que entregar-se a Cristo, declarando-o como Senhor e Salvador da nossa vida. Glória a Jesus.